Recordo-me perfeitamente de que que sei eu, 20, 21 anos, sob o duríssimo regime militar, pude assistir à peça Galilei, do comunista Brecht. Né? Aliás, assisti a duas nesta mesma época. Esta e A Selva da Cidade. Ambas do comunista Brecht. Pois bem, mas interessa-me aqui a peça Galileu, de Brecht. Pois bem, como bom comunista que era, não poderia senão não poderia deixar de apresentar o quid pro quo entre Galileu e as autoridades eclesiásticas de então como uma luta entre a luz e o obscurantismo, entre a ciência e a reação ao progresso da ciência, aquela representada por Galileu e esta representada pela Igreja. É patética a peça, né? Pois bem, não sou historiador, não sou ideólogo, não me interessa agradar a gregos e troianos, conquanto seja católico, obviamente, e conquanto vá defender sempre a Igreja. Mas o que direi hoje aqui não agradará provavelmente nem a gregos, nem a troianos. Primeiro, antes de mais nada, Galileu não foi morto pela Inquisição. Morreu em sua casa aos 78 anos de achaques da velhice. Parece que uma artrite ou artrose grave que ele tinha desde os 30 e poucos anos atingiu-lhe finalmente de algum modo o coração. É o que eu depreendi do pouco que eu li quanto à biografia mesma de Galileu. 2. Nunca esteve nas prisões da Inquisição. Nunca. Ele foi condenado pela Inquisição, mas como ele era muito bem relacionado até com o mesmo Papa Urbano VIII, que lhe tinha dedicado, antes de ser Papa, um poema de louvor e elogio por suas descobertas astronômicas, por sua múltipla relação com condes, etc., com a alta nobreza de então, arranjou-se um meio termo. A Inquisição condenou e no dia seguinte comutou a pena por uma espécie de prisão domiciliar, primeiro na Embaixada da Toscana, principal embaixada de então. Depois, na Vila Médici, um dos lugares mais nobres da região. E, por fim, em sua mesma casa, onde ele continuou a produzir. E a escrever seus livros. Pois bem, parece que ambas as partes, do ângulo estritamente jurídico, erraram. Parece que Galileu não cumpriu um acordo que fizera com o cardeal Bellarmino, mas também estava-se numa Europa em ebulição. Como sempre digo, o Concílio de Trento e os jesuítas conseguiram resgatar metade da Europa conquistada pela heresia luterana. Mas metade dessa metade já não era católica, era semi-católica. Então, para que se tenha uma ideia, estamos na época das terríveis guerras de religião que tanto sangue derramaram. Né? Urbano VIII propendia para apoiar os franceses em sua indisposição com os espanhóis. Mas sucede que os espanhóis que eram mais católicos. Então. A França, exatamente, não só negara em dar tropas ao Papa para lutar contra os turcos em Lepanto. Por quê? Porque tinha acordos comerciais com os turcos, senão que propendia a apoiar a Suíça, etc., ou seja, governos protestantes contra a Espanha.
O próprio Papa tendia a esse erro. Depois, como foi pressionado muito pela Espanha, ele acabou ficando neutro na querela. Mas veja, já não se tratava da cristandade. Já se tratava de algo entrópico, algo que tendia de solução. O comportamento da França, que acabo de referir, custou-lhe muito caro, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa não brotou como um cogumelo, é resultante do absolutismo no sentido de não ordenação essencial da Igreja e do enfraquecimento dos corpos intermediários sociais e dessa política que lembra a geopolítica atual. Você apoia, um país apoia este ou aquele por seus meros interesses geopolíticos. Já não era a cristandade. A França já era pura geopolítica. Pois bem, então, este é o momento. Mas é preciso analisar o momento do ângulo da ciência ou filosofia. Estabeleçamos desde agora, para que não reste margem de dúvida. Na linguagem aristotélico-tomista, ciência e filosofia não se distinguem nem minimamente. Ponto. Pois bem, estava-se na seguinte situação, aliás, dizem que o Papa Urbano VIII não concedeu logo que pudesse ter razão Galileu, já vou falar da coisa em si, porque se o fizesse, tornaria a situação europeia ainda mais instável. Ele, que já era acusado pela Espanha de aliar-se à França, etc., agora receberia, por algum lado, a pecha de permitir uma heresia ou coisa que tal. Mas a Inquisição nunca, nem o Santo Ofício, nunca disseram que a teoria de Galileu, que não era senão a mesma teoria de Copérnico reformada do heliocentrismo, fosse uma heresia. Nunca, em nenhum momento. Razão porque, logo depois desses episódios, começou a ter livre trânsito. Aliás, parece que Galileu era católico. Copérnico era clérigo, era membro da hierarquia. Pois bem, mas voltemos. Qual é a situação? Peço-lhes paciência, será um vídeo talvez um pouquinho mais longo, retomando algo que digo no curso Por uma Filosofia Tomista e, mais ainda, nas 4 aulas do curso A Ordem das Disciplinas segundo Santo Tomás de Aquino, em que trato, as 4 aulas em que trato da física geral. Portanto, peço-lhes, aos que se interessarem, que voltem a esta fonte também para que se tenha uma ideia mais completa. Pois bem, já desde a morte de Santo Tomás, e com sua condenação, a condenação de teses suas, equivocadamente pelo bispo de Paris Tampier, insuflado pelo Papa, que tinha sido o nominalista Pedro Hispano, o aristotelismo-tomismo entrou em decadência, sendo substituído rapidamente, no âmbito universitário, por doutrinas científica ou filosoficamente nefastas. Primeiro, o escotismo de Duns Scott, e depois uma pior, o nominalismo de Guilherme de Ockham. Ou seja, estou abreviando muito a coisa, mas o fato é que o tomismo, o aristotelismo-tomismo, ficou reduzido a ilhotas universitárias e, enquanto crescia o nominalismo, sobretudo. É claro que no Concílio de Trento se vai resgatar a teologia tomista. Tanto é que a Suma Teológica ocupa o lugar no altar junto da Bíblia, o altar do próprio concílio. Pois bem, mas não se trata de um resgate da doutrina como um todo, com todas as suas implicações metafísicas, físicas, etc. Bom,
Em que quadro estamos? Porque não se conseguia entender os fundamentos metafísicos e físicos do aristotelismo-tomismo, tendeu-se a negá-los, ou seja, a negar a doutrina aristotélico-tomista. Por não entendê-la. E isto é o que se dá até hoje em nosso meio científico-físico, por exemplo. Não se entende a física geral aristotélico-tomista, nem sua metafísica. Pois bem, mas não eram homens estúpidos os que o negavam, os cientistas e filósofos que negavam, e conseguiram agarrar-se à parte caduca do aristotelismo-tomismo no campo da física. Negavam a metafísica, negavam as quatro causas, material, formal, final e eficiente, para restringi-las, quando muito, a duas, eficiente e material, quando muito. Ou seja, perdia-se o caráter científico da física, porque, com efeito, a física geral e qualquer de suas partes subjetivas, sem que se funde no princípio de causalidade, que se traduz nas quatro causas referidas, sendo todas as demais redutíveis a estas quatro causas, você já não tem ciência estricto sensu. Você tem um abortivo de ciência que, no máximo, constituirá uma base para que nós, os aristotélicos tomistas, possamos fazer induções em benefício da verdadeira e completa ciência. Muito bem. Logo, esses homens, até pelo desenvolvimento do telescópio, Galileu Galilei foi o que o desenvolveu, descobriram falhas. Por exemplo, a tese aristotélica da queda dos corpos. Por exemplo, a do ímpeto, mas veja que Santo Tomás já corrigira Aristóteles em sua física, em seu comentário à física, como verão no fim do ano. Sairá a minha tradução do comentário de Santo Tomás à física, de Aristóteles. E Galileu notou algumas coisas. Primeiro, que os astros não eram incorruptíveis. Ora, essa era uma das caducidades do aristotelismo-tomismo, não no âmbito da física geral, mas no âmbito da cosmologia. A física geral é a ciência do ente móvel. A cosmologia é a ciência do ente móvel segundo o lugar. Esta era uma caducidade, era algo caduco nessa tese, como eu explico no estudo introdutório ao compêndio de teologia, e foram se agarrando a isso. Ademais, Copérnico já havia mostrado que era a Terra que girava em torno do Sol e não o Sol que girava em torno da Terra. E não fez mais que reforçá-lo Galileu. Mas isto em meio de muitos erros, diga-se. Primeiro, para esses homens, o Sol estava imóvel no centro do sistema solar. Substituía-se a imobilidade da Terra pela imobilidade do Sol errado. Ademais, o Sol não está num ponto fixo. O Sol, porque tem maior massa, é aquele corpo celeste que no nosso sistema solar mais se aproxima do centro geométrico, do ponto central geométrico da galáxia. Estavam certos quanto aos movimentos da Terra e hoje querem resgatar a imobilidade da Terra. Isso só joga água, só joga lenha no moinho dos adversários. Pois bem, então temos a seguinte situação. Perdeu-se a ciência efetiva com o desprezo das quatro causas e da metafísica aristotélico-tomista, porque não se conseguia, esses homens, os novos cientistas, os membros da ciência nova, não conseguiam entendê-la.
Reduzem-se as 4 causas a 2, quando muito. E, sobretudo, a ciência nova funda-se naquilo que dizia Galileu. Aliás, Galileu teve outros erros, como os das marés. Tá, fecha esse parênteses. Que dizia, qual era o método de Galileu? O método de Galileu era o seguinte: tudo agora independe de doutrinas filosóficas, metafísicas, essa velharia, né? Essa velharia. Uma postura como de inventar tudo de novo, como, aliás, analogamente foi a de Descartes ou a de Kant. Mas, tá, ou seja, agora substituía-se a filosofia pela famosa experiência. Claro que a experiência vale, mas não em lugar da doutrina, porque é preciso ter uma regra, uma régua que meça a experiência. E esta régua não pode ser senão a doutrina filosófica. Pois bem, para Galileu, não era assim. Não era assim. Tratava-se de ter experiências que seriam matematizadas. Matematizada essa experiência, e dizia Galileu, o livro da natureza se escreve na língua da matemática, na linguagem da matemática, na língua da matemática. O livro da natureza se escreve na língua da matemática, diz Galileu. Bom, matematizado, permaneceria em estado de hipótese, que depois poderia ser afiançado ou não por novas experiências, e assim vamos. Ou seja, é de um empirismo doloroso, não científico, e cujo efeito mais remoto é hoje os einsteinianos, os defensores da teoria da relatividade, acreditarem em que, se o homem não sei o quê, quando voltar, ele está mais jovem, enquanto numa viagem interplanetária longa, quando voltar, os amigos já estão velhos, ele está jovem. É uma hipótese já tratada como fato. Alguém já viu um astronauta voltar mais jovem que os outros? É mais ou menos como o elo perdido do evolucionismo entre o macaco e o homem. Como dizia Chesterton, ao seu modo irônico, a única coisa que podemos saber do elo perdido é que ele continua perdido. Pois bem, trata-se de algo pitagórico, ao fim e ao cabo, em certo sentido, como uma substancialização do número. Mas tá, isso eu tratarei mais detidamente no curso de História da Filosofia. Pois bem, mas perdeu-se a verdadeira ciência. Perdeu-se. Mesmo o melhor, Galileu era físico, matemático, astrônomo, o melhor dos que aparecerão, que é Newton, como disse em outro vídeo, é um gênio matemático da altura de Euclides. Mesmo ele precisa ser preenchido de verdadeiros conceitos. É como se fosse algo oco. Ou, se não oco, preenchido com conceitos débeis, frágeis, incompletos, que não constituem verdadeiramente ciência. Só para explicar, essa ciência matematizável, ela tende a ser ciência, mas ainda não é. Outras, como a biologia darwiniana, são abortivos de ciência e ponto final. E outras também. A linguística, a sociologia, a psicanálise, são abortivos de ciência. Perdoem-me se ofendo a alguns, mas eu já acreditei nessa porcaria toda e deixei de acreditar. Pois bem, então tratavam-se de descobertas empíricas matematizáveis sem a suficiente entendimento filosófico. Ora, isto mesmo que causava este estado de coisa era, mutatis mutandis, o que causava os defeitos dos adversários da ciência nova. Quem eram os adversários da ciência nova? Os peripatéticos, ou seja, os seguidores de Aristóteles, não de São Tomás.
Eles defenderam, continuaram a defender a cosmologia caduca de Aristóteles. Ora, começava a cair no ridículo, o telescópio estava mostrando os astros não são incorruptos. Já se teria prova mais cabal de que era a Terra que girava em torno do Sol. Mas também os tomistas têm culpa, também estamos na decadência do tomismo. Em que sentido? Os tomistas se encastelaram numa pseudofilosofia que era algo distinto da ciência nova. Mas não, eu não acabei de dizer aqui, desde o início, ciência e filosofia para o aristotelismo e tomismo são exatamente a mesma coisa? Também a física filosófica também pode ser matematizada. Tudo quanto eu digo aqui, relativo à física, pode ser matematizado. Não anula a coisa matematizada, embora a física matematizada, mais matematizada, seja antes uma física chamada média, né? Com um pé na física geral, um pé na matemática, mas isso se tratará em outra hora. Mas o fato é que os tomistas se encastelaram. Eles que briguem lá, isso é da ciência. Nós aqui ficamos repetindo os nossos princípios metafísicos, etc, etc. Como se não houvesse oposição necessária entre os princípios físico e metafísico das quatro causas e aquela ciência que negava as quatro causas. É uma posição de recuo, de acuamento, de encastelamento numa torre de marfim. Ora, aqueles homens da igreja, o Papa, Cardeal Bellarmino, que em tantas outras coisas era excelente, mas era antes um platônico que um aristotélico, não, nem muito menos os membros da Inquisição e os membros do Índex, nenhum deles tinha efetiva condição. Nem os tomistas, nem os peripatéticos, nem os homens de igreja tinham, então, efetiva condição de fazer frente aos erros de fundo da ciência nova, sem deixar de aceitar os dados que ela lhe ofereciam como base para a indução de dados. Os dados eram, de fato, era a Terra que girava em torno do Sol. Era um fato evidente, inegável, que o telescópio mostrava. Os astros não são incorruptíveis. Pois bem, vamos resumir o assunto. Faltava ali um Aristóteles e um São Tomás. Não eram só os inimigos do aristotelismo-tomismo os que eram incapazes de entender o aristotelismo-tomismo. Ao fim e ao cabo, em graus variados, eram os mesmos peripatéticos e até os mesmos e às vezes os melhores dos tomistas de então. Por isso, intitulei esse vídeo Os Equívocos do caso Galileu. Quanto ao fundo da questão, não quero intrometer-me demais na questão histórica propriamente dita. Como disse no vídeo anterior, pouco me interessa se Einstein cria ou não em Deus, se ele considerava isto, aquilo, se era um gnóstico, se era um agnóstico, se era um ateu, se era um judeu crente, não me interessa. Sou um filósofo, sou um cientista. Não tem nada que ver com estas questiúnculas. Quantos e quantos grandes cristãos erraram gravemente na ciência e na filosofia. Não posso duvidar de sua piedade, de sua caridade, de sua fé, e, no entanto, erraram. Então, meu papel é combatê-lo, é criticá-lo, na devida medida, claro. O fundo da questão são esses equívocos. Nenhum dos dois lados tinha perfeita razão. De um lado, tinha razão Galileu quanto aos dados, mas estava vazio de ciência. Os outros, encastelados em princípios sólidos,
no entanto, não tinham a genialidade de aplicá-los às novas condições e ainda criavam uma dicotomia filosofia-ciência sem o menor pé na verdade. Portanto, talvez desagradando a ambos os lados, digo que, no caso Galileu, ambos os lados não tinham razão. Nenhum dos dois lados tinha razão. Nenhum dos dois. E parece que até o caso concreto, jurídico mesmo, também caminha para isso. Nenhum dos dois lados tinha muita razão. Mas não me interessa, eu não sou especialista nisso, não tenho muito tempo de vida para desviar-me do estudo da filosofia e da ciência. Então, reafirmo, os equívocos são esses. O pano de fundo do caso Galileu, se exclui o apelo asqueroso de comunistas como Brecht, é que nenhum dos dois lados tinha razão. A ciência, a filosofia, teria de esperar ainda o longínquo Leão XIII, que fizesse, com sua encíclica Aeterni Patris, exigir a volta do tomismo. Seria preciso esperar ainda São Pio X para que o obrigasse nos seminários, a doutrina de São Tomás, e como que, entre aspas, como que canonizasse a mesma metafísica tomista com as 24 teses tomistas. Esse processo que começou tão bem com Leão XIII, que se aprofundou muito com São Pio X, que também seguiu com os outros papas, foi subitamente e tragicamente interrompido pelo mais trágico dos eventos na Igreja, que foi o Concílio Vaticano II. Pois bem, repito, para que se entenda claramente o que quero dizer. O caso Galileu Galilei fundava-se, de ambos os lados, em equívocos filosóficos, científicos, cada um ao seu modo. Logo, nenhum dos dois tinha razão. E para que tenhamos razão, voltemos à doutrina, à metafísica aristotélico-tomista e aos próprios fundamentos principais da física geral aristotélico-tomista, depurando o aristotelismo-tomismo de suas caducidades. Aquele tomista que hoje afirma Santo Tomás e Aristóteles não erraram, tampouco contribui. Contribui dizendo, no central, no essencial, no capital, no fundo, nos princípios gerais, acertaram perenemente, para sempre. É a doutrina perene, é a filosofia perene, começada, sobretudo, com Sócrates. Mas, como são humanos, e como dependem de progressos técnicos, como, por exemplo, o telescópio, de que eles não eram dotados, sua cosmologia caducou de verdade, conquanto Santo Tomás já tivesse feito correções em sua intuição genial a Aristóteles. Voltando necessariamente à física geral aristotélico-tomista e depurando o aristotelismo-tomismo de seus erros, sobretudo em cosmologia, e também, em parte, pouca, menor, em química, contribuiremos para o verdadeiro avanço da ciência ou filosofia, ainda que hoje sejamos um grão de areia no deserto. Se este grão vai tornar-se uma florescente vegetação, não tenho a menor ideia. Mas é preciso insistir e insistir na verdade, ainda que clamemos no deserto. Muito obrigado, até um próximo vídeo.